Ok, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Ok, o conteúdo que vamos estudar hoje será raiz quadrada, raiz cúbica, né? É uma introdução ao conteúdo de radiciação, né? O que será, professor, a raiz quadrada? Em que consiste exatamente a raiz quadrada? Bom, a raiz quadrada, geralmente, ela é representada pelo símbolo da raiz, tá? E onde tem um símbolo, nós temos, nessa parte aqui, ela é chamada de índice, nesse cantinho aqui da raiz, e o número prescrito é chamado de radicando. A raiz, o resultado, geralmente vem na sequência, né? Como lê-se? Como é que a gente pode ler, professor? Raiz quadrada de 9, tá? Raiz quadrada de 9. Em que consiste? O princípio da radiciação está nesse pequeno ponto. Em que consiste o processo de resolução da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz quarta, da radiciação em si? Consiste no processo da multiplicação, ou o processo inverso da multiplicação, a divisão, quando a gente faz a decomposição, tá? A gente faz a multiplicação quando a gente compreende que a raiz quadrada de 9 vai ser o número que, multiplicado por ele mesmo, vai ser igual a 9. Por que por ele mesmo, professor? Quando chamamos raiz quadrada, indicamos que aqui no índice existe o número 2. Não escrevemos porque é a menor raiz representada com o símbolo, tá bom? Então não precisamos indicar o expoente 2. Então a raiz quadrada de 9 indica que um número multiplicado por ele mesmo, duas vezes, ele vezes ele, vai totalizar 9, tá? Então qual seria esse número, professor? Se fizermos 3 vezes 3, teríamos resultado 3 vezes 3, 9. Logo, a raiz quadrada de 9 vai ser igual, isso, professor, vai ser igual a 3, pois 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Tá vendo? A radiciação, ela tem uma intimidade com a potenciação. Por quê, professor? Porque ambas são operações inversas. Se tivéssemos aqui, qual seria, professor, o resultado de 3? Olha o resultado. Elevado ao quadrado. O que é 3 elevado ao quadrado? Vai ser a base 3 vezes ela mesma, tá? Seria 3 vezes 3 igual, olha, professor, o resultado da potenciação corresponde ao radicando na radiciação e a base da potenciação corresponde ao resultado da radiciação. Então ambas são operações inversas, a potenciação e radiciação, tá bom? Então elas dialogam entre si, tá bom, gente? Isso facilita a compreensão nesse processo, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Eu tenho aqui, descobrir qual é a raiz quadrada do número 25. Qual é, professor, a raiz quadrada do número 25? A pergunta é, qual o número que é multiplicado por ele mesmo? Qual o número que é multiplicado por ele mesmo vai totalizar 25? Se a gente pensar, 1 vezes 1 vai ser igual a 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. E fazendo multiplicação a gente vai conseguir os valores quadrados exatos, né? Então se verificarmos, fizermos o cálculo, 5 vezes 5. Ah, professor, 5 vezes 5 igual a 25. Então, raiz quadrada de 25 igual a 5? Perfeito. Por que, professor, igual a 5? Pois 5 vezes 5 será igual a 25. Então, aqui nós descobrimos que a raiz quadrada de 25. Professor, então as raízes quadradas exatas, as menores, basta fazer a multiplicação por ele, o número por ele mesmo para encontrar? Isso, perfeito. Se eu fizer aqui, olha, 1 vezes 1, 2 vezes 2, eu vou encontrar todas as raízes exatas menorzinhas, tá? Vamos fazer aqui até 10. 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10. Qual será esse resultado aqui, professor? Vamos ver? 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 6, 36,
7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. Isso quer dizer que todos esses resultados aqui, olha, em azul, são raízes quadradas exatas, cujo raiz quadrada de 1 é igual a 1, raiz quadrada de 4 igual a 2 e assim sucessivamente. Raiz quadrada de 16 igual a 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 4 igual a 16. Tá bom? Então simplifica a nossa compreensão. Para saber a raiz quadrada de um número qualquer, basta descobrir um outro número que multiplicado por ele mesmo totaliza o resultado que estamos buscando. Certo? Professor, existem raízes quadradas de números decimais? Com certeza, igualmente com números inteiros. Vai trazer uma delicadeza no momento de localizar e encontrar o resultado. Por quê? Porque são decimais. Então você vai fazer a multiplicação também com decimais, tá bom? Mas segue o mesmo princípio de resolução. A raiz cúbica tem o mesmo princípio de resolução da raiz quadrada. Qual é o princípio, professor? Usar do processo da multiplicação, é um dos, e da decomposição, que vai ser a continuidade dos nossos estudos, tá? A raiz cúbica, pelo próprio nome, cúbico, traz uma terceira grandeza. Então eu tenho aqui, por exemplo, raiz cúbica, olha, raiz cúbica de 8, por exemplo. Professor, aqui você colocou o número 3 no índice, enquanto aqui colocou o número 2. Por quê, professor? Justamente porque o 2 representa o quadrado, duas grandezas. Se eu quero saber qual é a dimensão de um espaço qualquer, né? Qual é a área do espaço qualquer dessa sala, por exemplo, eu vou multiplicar a sua largura pelo seu comprimento. Então são duas grandezas. Mas se eu quiser saber qual é o volume de uma cisterna, né? Uma cisterna no formato de um paralelepípedo, né? Ou de um prisma, onde eu tenho 3 dimensões, óbvio. Eu tenho largura, comprimento e profundidade, ou altura, como queiram dizer, tá? Então eu vou ter 3 grandezas: largura, comprimento e profundidade, tá? Se são 3 grandezas, eu chamo essa aí de um cálculo cúbico, né? É um cálculo do volume de uma área, de um reservatório, nesse sentido. Então, se é cúbico, a gente também vai trazer, só que como raiz é uma palavra, né? É um substantivo feminino, a raiz, então vai ser a raiz cúbica, tá bom? Então temos raiz cúbica. O 3 fica sempre no índice, que é essa região aqui do nosso símbolo da raiz, e o 8 aqui, ele equivale ao radicando. Vou colocar aqui o termo, radicando, tá? A gente está lembrando, radicando. O 3 refere-se ao índice, o símbolo aqui, o próprio nome, não é isso? Símbolo da raiz, e o resultado, a própria raiz, tá bom? Qual é, professor, a raiz cúbica de 8? Bom, como eu utilizei o princípio da multiplicação na raiz quadrada, qual foi o princípio? Multiplicar um número qualquer, cujo seu resultado será o número radicando. Mas que número vai ser esse, professor? Vai ser um número qualquer, porém essa multiplicação tem que ser por ele mesmo, tá? Olha, raiz quadrada de 9 foi igual a 3. Por quê, professor? Porque 3 vezes 3 igual a 9, certo? A raiz cúbica, professor, vai ser uma multiplicação 3 vezes pelo mesmo fator, pelo mesmo número, porque nós temos o índice 3, tá? Se eu colocar aqui, começar aqui o número 1, multiplicar 1 vezes 1, 3 vezes. 1 vezes 1 vai ser igual a 1, vezes 1 igual a 1, não vai mudar o resultado. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 2 e fizer raiz cúbica de 8 é igual a 2, aí eu vou multiplicar, deixa-me pensar, cálculo mental, o 2 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2 vai ser igual a 4. 4 vezes 2, 8. Ah, professor, é simples, o princípio é o mesmo, só que tem que tomar cuidado. Quando falamos em raiz cúbica, a gente fala de multiplicação 3 vezes pelo mesmo fator. Então a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, por quê, professor?
pois 2 vezes 2 vezes 2 vai ser igual a, multiplicando, nós teremos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 aqui é o radicando, a nossa raiz, né? Nosso radicando, é o valor que a gente está descobrindo. Qual é a raiz? O valor do qual corresponde ao processo de multiplicação, né, por ele mesmo, para descobrirmos qual é a nossa raiz cúbica de 8. Então, 2 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Nós descobrimos então a raiz cúbica de 8 igual a 2. Sempre o mesmo princípio, professor? Sempre, sempre. Tá bom? Sempre será assim. Dando mais um outro exemplo aqui, nós temos aqui a raiz cúbica. Professor, fala para mim qual é a raiz cúbica de 64. Professor, e agora, professor, raiz cúbica 64, como descobrir o valor da raiz cúbica 64? Fácil! É só verificar. Primeiro a gente está fazendo, esse método que estamos utilizando para estudar raiz quadrada e raiz cúbica, é o método da aproximação, cujo a gente está usando o método da multiplicação, tá bom? Vamos na aula seguinte, a gente vai fazer estudo do processo resolutivo da raiz quadrada pelo princípio da fatoração. A gente vai ver no próximo estudo, tá bom? Então nós temos, qual a raiz cúbica de 64? Bom, por aproximação, a gente vai verificar. Bom, 1 a gente já fez e vai dar 1. 2, a gente fez anteriormente, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, não é 2. Vamos verificar o 3? Aí se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3, quanto vai ser esse nosso resultado? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Ficou muito abaixo do que a gente precisa. A gente precisa descobrir a raiz cúbica de 64, não é verdade? Então, professor, não é 3. Vamos verificar o 4? Vamos ver. 4 vezes 4 vezes 4. E a gente vai agora estar verificando. 4 vezes 4 igual a 16. 16 vezes 4. Professor, cálculo mental não sou muito legal. Mas como é que a gente faz se não sou bom de cálculo mental? Faça a continha. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, tá? Coloco 2 acima. 4 vezes 1, 4 com 2. Professor, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 foi igual a 64, olha. 64. Olha o resultado que eu estou procurando. Raiz cúbica de 64, então vai ser quanto? Isso, vai ser 4. Por quê, professor? Pois 4 vezes 4 vezes 4 vai ser igual a 64. Ok, pessoal? Então é bem simples a gente conseguir entender, a gente conseguir resolver esse processo aqui usando da radicação a multiplicação por fatores iguais. Tá bom, pessoal? Na nossa sequência, a gente vai ver agora o estudo de potências. Deixa eu trazer vocês para cá. Potências. Isso. Potências com expoentes fracionários. Fracionários. Professor, como é que funciona isso, professor? Bom, aqui nós vamos, na verdade, pessoal, nós vamos compreender como faz como funciona essa logística, tá? Como funciona essa logística. Nós temos aqui raiz 4, por exemplo, elevado a 1/2. Como a gente vai representar aqui, professor, a 4 elevado a 1/2? Observa sempre que o numerador vai ser sempre o expoente do nosso radicando e o denominador vai ser sempre o índice da nossa raiz. O índice da nossa raiz, tá, pessoal? Nós temos aqui, nós vamos abrir aqui a raiz, a gente vai transformar, olha, potências com expoentes fracionários. Como é que eu vou calcular 4 elevado a 1/2? Não fica complexo? Um pouco delicado para a gente compreender? Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Isso, perfeito agora. Excelente, excelente.
Então, se eu tenho 4 elevado ao meio, fica complicado. Professor, como é que eu vou conseguir, professor, resolver isso, professor? 4 elevado ao meio. Lembra, a gente vai transformar a potência com expoente fracionário em uma raiz. Lembra que eu falei que a potenciação e a radiciação são operações que têm uma relação muito grande de intimidade? Então, a gente vai escrever o 4 à base, ele vem para o radicando. Lembra desse procedimento? O numerador sempre vai ser o que, professor? O numerador sempre vai ser o expoente do meu radicando. E o meu denominador do expoente vai ser o meu índice. Professor, ficou mais simples agora, professor. Ficou mais simples agora. Como é que funciona? Isso aí, olha. 4 vem para o radicando, tá bom? Vem para o radicando. Enquanto a minha fração do meu expoente, o numerador vem para o expoente, enquanto o meu denominador vem para o meu índice. Ok, pessoal? Traduzindo em miúdos, nós temos aqui raiz quadrada de 4, né? Não precisa colocar o quadrado porque a primeira raiz, né? É a quadrada, raiz primeira, né? Com índice 1, vai ser o mesmo resultado. Professor, qual seria, uma curiosidade interessante, qual seria, professor, a raiz primeira de 7? Não existe. Não existe, o resultado vai ser sempre o próprio radicando. Por quê? Existe uma propriedade da radiciação, que a gente vai fazer estudo, que diz que quando o meu índice e o meu expoente oculto aqui, olha, forem iguais, a gente pode cancelar e vai sobrar apenas o 7. Então não existe raiz com expoente 1, tá? Não existe, porque o resultado sempre vai ser o próprio radicando, tá bom? Professor, outros exemplos aqui, vamos ver? Se eu tiver aqui, por exemplo, 7 elevado a 3/5, eu tenho aqui 5 elevado a 4/7, eu tenho aqui 3 elevado a 6/5, para a gente treinar e colocar, deixar bem afiado todo mundo aqui sabendo como fazer essa conversão, tá bom, pessoal? Como essa conversão vai acontecer, professor? A gente vai desenhar aqui o nosso símbolo. A base da nossa potência vai ser o radicando, 7. O expoente do nossa potência, eu vou pegar o numerador e colocar como o expoente do meu radicando, e o denominador virá como índice. Pronto, eu transformei uma potência em radiciação. O que era 7 elevado a 3/5 virou agora raiz quinta de 7 elevado ao cubo. Tá vendo como é simples? Novamente, olha, vamos fazer aqui, olha, desenha aqui a nossa raiz, tá? A nossa raiz, o 5, que é a base, vem para radicando, o numerador do expoente 4 vem para o expoente da nossa radicando, e o denominador do nosso expoente vem para o índice. Professor, só isso? Só. Quer ver que fica mais fácil? Abre aqui o símbolo, a base, né, vira o radicando, o denominador vira o que? Índice. A dessa aqui, ó, o denominador vira índice. Sobre o que? O numerador. O numerador 6 vai ser o que? O expoente do meu radicando. Ok, pessoal? Então, nesse processo aqui, a gente só basta, por enquanto, fazer essa conversão. Depois, mais adiante, a gente vai fazer o processo resolutivo dele. Tá bom, pessoal? Então, fácil de compreender, fácil de a gente assimilar. Fácil de fazer o print desse material rapidamente, tá? Também fazer o print do outro material. Ok. Feito o print. Pronto, pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenha clareado bastante esse processo de ensino-aprendizagem para vocês nesse quesito de radiciação, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.